Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu em Niterói, e manhã de avivamento é no Sei Itaipu. Aleluia! Manhã de avivamento é no Sei Itaipu. Vem para cá você também. Eu quero compartilhar com você dentro do tema do ano 2019, o ano de reconstruir. Eu quero compartilhar o projeto da reconstrução está em Deus. Abra comigo a sua Bíblia, profeta Jonas, capítulo 4, apenas o verso 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar dos seus enfados. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. É a única vez que eu vejo no livro de Jonas o profeta feliz. Um profeta irritado o tempo todo. Um profeta carrancudo o tempo todo. A gente lê a história de Jonas e a gente fala, cara, que profeta é esse? Profeta irado. Mas nesse momento ele estava feliz, porque Deus criou uma aboboreira para trazer sombra para ele. Ele ficou muito feliz, sorridente. A Bíblia diz extrema alegria, extrema felicidade. Mas quando a gente começa a ler o livro de Jonas, no capítulo 1, verso 1, diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, verso 2, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha só o verso 3, porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Um profeta que não queria cumprir o voto de profeta, porque todo homem levantado profeta, ele fazia um voto: ir onde Deus mandar e falar o que Deus mandar falar. Só que quando Deus manda Jonas ir para Nínive, Jonas desobedece. Por quê? Porque Nínive era a maior cidade da ocasião, era a capital da Síria. E todas as vezes que o povo de Deus peca ou pecava, Deus permitia que os opositores vencessem o povo de Deus. Jonas está virado. O que, Senhor, eu pregar para esses caras que nos humilharam, para esses caras que nos maltrataram? A minha oração é que eles morram. Já viu uns caras assim? Eu vou orar. Dura coisa é cair na mão de Deus. Oração de macumbeiro, é. Você vai ver, Deus vai pesar a mão sobre você. Parece que a oração de Jonas era essa: eu, Deus, ir para lá pregar, essa turma tem que morrer. Eu vou orar para o Senhor mandar fogo do céu para queimar, torrar, vai virar carvão. Só, meu filho, que o Deus que você serve é um Deus misericordioso. Sabe por que você está vivo? Por causa da graça de Deus. Sabe por que você está vestidinho aí bonitinho? Por causa da bondade e da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não me permite colher o que eu deveria colher. A misericórdia de Deus e a graça de Deus me faz colher o que eu não merecia colher. Jonas não entendia isso. Jonas pensava que era da maneira que ele pensava. Mas Deus diz: Jonas, vai lá, prega, Jonas. A maldade desse povo chegou à minha narina, Jonas. Estou enjoado, enojado com esse povo. Mas se você pregar, Jonas, e se eles se arrependerem, eu mudo a sentença. Escuta isso: o Deus que você serve é um Deus que muda a sentença. Talvez alguém disse: não vai prosperar. Deus olhou para você com olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, e disse: vai prosperar, porque o meu amor supera qualquer coisa.
Talvez alguém olhou para você e disse: não tem mais jeito, vai se dar mal. Mas por causa da bondade, da graça, da misericórdia, do amor de Deus, Deus já está dizendo: eu estou na sua frente, eu vou criar caminhos onde não tem caminho, eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de bondade e de misericórdia. Deus é longânimo e Deus é tardio em se irar. Jonas fala: o quê? É ruim, hein? Olha só que coisa horrível, irmão, coisa horrível. Deus fala: vai a grande Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O que Jonas tem que fazer? Pregar a palavra do Senhor que ele mandou. E qual era a mensagem? Arrependei-vos, porque se vocês não se arrepender, em 40 dias Deus extermina tudo. Essa era a mensagem curta. Mas sabe o que Jonas faz? Jonas se levantou, mas não foi para obedecer a Deus. Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. E aí ele vai para Tarsis. Tarsis era um lugar onde não tinha se pregado a palavra de Deus. Paulo era de Tarsis. E ele disse: eu vou para Tarsis, porque lá eu me escondo da presença de Deus. Só escuta uma coisa: depois que Davi pecou e reconheceu que o salário do pecado leva à morte, e se arrependeu, Davi declarou: Senhor, para onde fugirei da tua presença? Se eu descer às profundezas dos mares, lá o Senhor me vê. Se eu subir às alturas, os teus olhos me veem. Se eu entrar em cavernas, os teus olhos me veem. Jonas era burro, fugiu para Tarsis pensando que ia se esconder de Deus. E sabe o que ele faz? Ele acha um navio que ia para Tarsis. Ele morava na região de Nazaré. E ele agora vem descendo para o porto, para Jope, para o porto de Jope, descendo. Quando alguém desobedece a Deus, a tendência é só descer. Sai da cidade dele e desce para o porto. Quando ele chega no porto, vê uma fila. Tinha um navio parado. Para onde que vai? Para Tarsis. Eu vou para qualquer lugar, menos para Nínive. Só que era mais ou menos assim. Deus fala assim: vai para Itaipuaçu. Ele disse: eu vou para Niterói, sentido oposto. E ele pega o dinheiro que era para ser utilizado no ministério e compra uma passagem desobediente a Deus. Sabia que tem gente fazendo isso? Pegando o dinheiro que era da obra de Deus e gastando com maldição. Pegando o recurso que era para obedecer o que Deus manda e fazendo exatamente o inverso. E ele desce para Jope, acha um navio que vai para Tarsis, pagou a sua passagem, desceu para dentro do navio para ir para Tarsis, para longe da presença de Deus. A história diz que levaria cerca de 40 dias essa viagem. Jonas, em vez de ouvir o conselho de Deus, irmão, escuta isso. Todas as vezes que você não escuta o conselho de Deus, você cria problema para você. Todas as vezes que você não obedece o que Deus manda, você arruma confusão para sua casa. Aí Deus fala com o profeta e o profeta não ouve, não atende. Aí Deus fala com o mar: mar, fique revolto. E a Bíblia diz que levantou uma grande tempestade no mar. E eles ficaram todos preocupados. Eram os ímpios que estavam dentro do navio. Tinha um homem profeta chamado Jonas, mas os outros eram pagões, eram ímpios. E eles começaram a clamar pelos seus deuses. E o profeta não clama por Deus. E eles perceberam que cada momento a tempestade aumentava. E aí eles perguntaram: gente, vamos clamar, vamos orar. E aí o capitão do navio encontra Jonas dormindo e fala: cara, seu dormioco, está assim na Bíblia, ô dormioco, levanta, clama ao seu Deus. E Jonas não clamou. E eles perceberam que tinha alguma coisa anormal. Começaram a jogar a carga fora, começaram a jogar os alimentos fora, começaram a esvaziar o navio. Imagina o navio cargueiro perdeu o propósito por causa de um rebelde. Você sabia que tem empresa perdendo o propósito por causa de um rebelde? Você sabia que tem família hoje destruída por causa de um rebelde? Porque um rebelde atrai tempestade.
e veio uma tempestade, eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, e perguntaram para ele: de quem você é? De qual povo você é? O que você fez? E ele fala: eu sou o servo do Deus Altíssimo, eu sou o servo do Deus que criou os céus e a terra, e por minha causa se levantou essa tempestade. Agora imagina os ímpios perguntando: o que a gente vai fazer, cara, para parar? E ele falou: me joga no mar. Sabe por quê? Na vida de um profeta rebelde, desobediente, ele pensa que acabou tudo quando não obedece a Deus. Levanta a mão, vou profetizar sobre a tua vida. Ainda que pareça que seja o fim, o propósito que Deus tem na sua vida acontecerá. Ainda que pareça que não tem mais tempo, Deus vai te dar sobrevida para você ver o projeto se cumprindo através da sua vida. Eu quero declarar que o que Deus preparou para você executar, você está covarde, querendo morrer, querendo desistir. Deus já está dizendo: você não vai morrer antes do projeto se cumprir. Deus fará através da sua vida o plano perfeito para a reconstrução. Voto de profeta é falar o que Deus mandar, mas Jonas não quis falar o que Deus mandou. Agora imagina, levantaram Jonas, pegaram Jonas, ele disse: me joga no mar. Ele falou assim: agora eu morro e acaba tudo. Talvez você pensou isso: eu acabo tudo. Não vai acabar não, meu filho. Deus não tem plano B. Deus só tem um plano, e o plano de Deus vai acontecer. A Bíblia diz que Deus agora fala com um grande peixe. Veja só, o mar escuta, o grande peixe ouve e Jonas não ouve. E Deus manda um grande peixe para pegar Jonas. E aí a gente fica perguntando assim: por que essas coisas acontecem? Eu ouvi esse final de semana um depoimento de uma irmã. Ela falou: pastor, eu trabalhei numa empresa, e quando dava 18 horas, a minha chefe me falava assim: fulana, quero falar com você. E ela vinha, ela ficava até 8 horas da noite dizendo: é assim que se faz isso, é assim, é assim. Esse treinamento durou 6 meses. Um dia ela falou assim: fulana, era véspera de feriado, já sei, você quer que eu fique até 8 horas com você, não é? Não, hoje é diferente. É para falar para você que eu estou saindo da empresa, e nesses 6 meses eu te treinei para você assumir o meu lugar. Tem hora que Deus faz coisas que você não entende. Tem hora que Deus manda um peixe, você pensa que é para te engolir, para te comer. Não, é estratégia de Deus. Deus manda um peixe, vou te explicar por que é simples isso. Porque para ir para Nínive ia demorar muito mais tempo, porque ele veio na direção contrária, e agora imagina voltar o período que ele andou e ir para Nínive. Só que quando você não vai de barco, Deus te leva de submarino. Deus pega um peixe para te jogar rapidinho lá em Nínive, porque quando o peixe desceu à profundeza do mar, e Jonas era tão burro que ele esperou 3 dias para se arrepender. Primeiro dia sofrendo quieto, segundo dia gemendo quieto, terceiro dia ele bate nocaute e diz: Deus, me perdoa, Deus. Ele usa a expressão: eu queria estar no templo para o Senhor ouvir a minha oração, porque eu quero cumprir o meu voto de profeta. E a Bíblia diz que quando alguém clama, não importa a situação, talvez esteja no fundo do poço, talvez esteja nas profundezas do inferno, visivelmente dizendo, mas quando clama ao Senhor, Deus parou para ouvir a oração de um homem arrependido, e Deus dá o comando para o peixe: vomita Jonas em Nínive. Você está fugindo, você só está retardando, o prejuízo é seu. Eu fico imaginando Davi lá no curralzinho com as ovelhas, brincando de setinha. Acertei. Cada dia ele estava melhor, tocando a harpinha dele. Aí veio uma ursa, ele aqui não, matou a ursa.
Aí veio um leão, abocanhou a ovelha, ele rasgou no meio. Aqui não. Aqui esse território é território de paz. Aí vem o pai de Davi e manda um recado: Davizinho, meu filho, tem que levar queijinho lá para os seus irmãos que estão na guerra, levar comida para os seus irmãozinhos. Aí tira o cara do seu habitat, de um clima de paz, de um clima de alegria, de um clima de felicidade. E quando ele chega lá, tem um gigantão afrontando o povo de Deus. E Davi diz: quem é esse incircunciso? Tem horas que Deus te tira do seu lugar de acomodação para te levar para uma situação que você não está entendendo, mas na realidade aquele gigante não era para destruir Davi, ali era a rampa de acesso para Deus colocar Davi sentado no palácio, na cadeira de rei. Talvez Jonas não entendeu, porque ele queria a morte. Eu quero morrer. Mas você não vai morrer, porque o meu projeto não morre. Aí Jonas começa a andar por Nínive 3 dias. Arrependei-vos, porque se vocês não se arrependerem, em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. A notícia chegou no ouvido do rei, e o rei dá uma ordem dizendo: todos os moradores de Nínive têm que arrancar a roupa e se vestir de saco, e até os animais farão jejum, porque nós não podemos pecar contra Deus. E alguém pergunta: mas por que eles se arrependeram? Ah, querido, seja inteligente. Quando Jonas foi jogado no mar, o navio voltou para o porto e perguntaram: o que aconteceu? Vocês não iam para a viagem de 40 dias, voltaram por quê? Porque um homem desobediente, ele desobedeceu a Deus e Deus o matou. Ele foi jogado dentro do mar para morrer. E veio o temor naquela terra. Agora imagina Jonas lá em Nínive, alguém dizendo: mas como ele ressuscitou, como ele está vivo? Ah, porque um grande peixe o engoliu e o vomitou aqui. Para aquela geração, para aquela cidade, o Deus daquele povo era representado por um peixe. E quando eles ouviram dizer que um grande peixe engoliu Jonas, eles falaram: foi o próprio Deus que trouxe esse homem para cá. A palavra que ele está dizendo é uma palavra verdadeira, e a Bíblia diz que todos se arrependeram, todos se converteram, e Deus mudou a história de Nínive. Jonas deveria estar feliz, né? Nem em Pentecostes se converteu tanta gente. Quando desceu o Espírito Santo, Pedro pregou e 3.000 pessoas aceitaram Jesus. A Bíblia diz que em Nínive tinha, Deus fala, 120.000 homens que não sabem distinguir entre a mão direita da esquerda. Como criança, qual é o lado direito? Não sei. Todos se converteram. Jonas deveria ficar feliz, mas a Bíblia diz que Jonas não ficou feliz. Ele ficou descansando debaixo da boboreira, feliz. Aí Deus no outro dia manda um vermezinho para cortar a boboreira, e Jonas fica irritado. E Deus fala: que é isso, Jonas? Está irritado por quê? Estou irritado, quero morrer. Por que, Jonas? Porque a boboreira secou. E Deus fala: que é isso, cara? Você está reclamando de uma vegetação que nasceu ontem e morreu hoje. Eu não poderia ter mais sentimento pelos moradores de Nínive. Jonas foi para fora da cidade, ficou lá de fora esperando a cidade incendiar, esperando o povo morrer. A Bíblia diz que Jesus foi levado para fora da cidade, pendurado na cruz, mas Jesus estava: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jonas foi para fora, não para abençoar a cidade, mas para amaldiçoar a cidade. Escuta uma coisa: Deus te chamou como profeta. Na rua que você mora, você é profeta, profetiza. No condomínio que você mora, você é profeta, você profetiza. Na escola, no trabalho, por onde você anda, Deus te deu uma missão de ser profeta e ser profetiza. Então não fuja do chamado de Deus. Agora, Tiago, não dá para entender, Tiago. Deus fala com o mar obedece.
Deus fala com o peixe para engolir Jonas, o peixe obedece. Deus manda o verme cortar a boboreira e o verme obedece, mas o homem, o profeta, não obedece. A minha pergunta para você, não responda para ninguém: você tem obedecido o que Deus tem mandado você fazer? Nós não podemos aceitar tantos assassinatos, tantos roubos, tanta violência nesse bairro. Nós precisamos nos levantar como profeta. Eu falei: Deus, eu não aceito. Deus restaura a unção de profeta na vida de cada crente nessa igreja. Deus te chamou para ser profeta. Meu irmão, é melhor você obedecer, é melhor você voltar a votar com Deus, é melhor você voltar ao que Deus te chamou, porque se você assume a posição de profeta, essa igreja vai se tornar muito pequena. Nós teremos que fazer mais reuniões aqui durante o dia ou até as tantas da noite, porque se você assumir a sua posição de profeta, Nínive não será destruída, Itaipu não será destruída, Cambuinhas não será destruída, Engenho do Mato não será destruída, Piratininga não será destruída, Itacoatiara não será destruída. Se você se levantar como profeta, obedecendo o que Deus te chamou, a história dessa nação, a história desse estado, a história desse município, a história desse bairro vai mudar. O problema, Dayana, é que tem gente que ama mais as coisas do que pessoas. Jonas estava preocupado com a boboreira, mas não estava preocupado com pessoas. Escuta, meu filho, Jesus não foi pendurado na cruz do Calvário por causa de ouro, por causa de prata. Ele é o dono de tudo isso. Jesus foi levantado na cruz do Calvário por causa de pessoas. A igreja do Senhor tem uma responsabilidade de alcançar pessoas. Quantas pessoas você tem evangelizado a cada dia? Quantas pessoas você tem falado do amor de Deus? Com quem você tem testemunhado do que Deus fez na sua vida? Você não tinha Deus, você não conseguia dormir. Você não tinha Deus, sua vida era uma desgraça. Jesus entrou no seu coração, mudou a sua casa, mudou a história, seu semblante mudou. Mas você tem compartilhado isso com alguém? Você tem levado a palavra de boa nova a alguém? Você tem testemunhado do que Deus fez por você, pela sua casa, pela sua família? Deus está chamando ao projeto original. Você é profeta, você precisa receber de novo a unção de profeta. Você profetiza e você precisa viver como profetiza. Jonas, será que eu, Jonas, não teria compaixão desses 120 mil homens da grande Nínive, que não sabe discernir o que é a mão direita da mão esquerda? Você está preocupado com uma boboreira que secou, Jonas? Ah, irmãos, a pergunta continua. O livro termina com uma interrogação e só nós podemos responder essa pergunta. Não, Deus, Nínive não será destruída, porque a partir de hoje eu me levanto no projeto original. A partir de hoje eu aceito o desafio de ser profeta do Senhor. Sabe qual era a mensagem? Curta e simples: arrependei-vos, porque senão em 40 dias Deus vai destruir essa cidade. E eles receberam a palavra de Deus, e uma multidão, milhares e milhares de pessoas se voltaram para Deus. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte seletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269.
3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Caravana 2020 Pastor Valdir Brasil para a Terra Santa. Dubai, Jordânia e Israel. Pacote completo com parcelas a partir de $262. Mais informações, Gênesis Brasil, 3396-3995, 3396-3995 ou pelo WhatsApp 96440-4465. I know I can't go on my own. You came so I wouldn't have to go it alone. You took the long road so you could show me home. Found love better than I've ever known. So now I know that I can say you are exalted above everything on the earth that I've seen. Cause I know that my dreams come alive in the love that you promised to me. I'll keep singing your praise.